A gente vai começar agora, na verdade, falando sobre o governo Lula, não é? Porque o Rui Costa disse que é o ministro da Casa Civil, né? O ministro Rui Costa, disse que o governo Lula não discute alterar o limite de gastos, né? O ministro foi questionado sobre essa fala do presidente Lula em favor de uma possível rediscussão do aumento do limite de gastos com o Congresso, mas, segundo o ministro, o governo não discute alterar por enquanto, né, Zaidan? Na próxima sexta-feira haverá a divulgação do primeiro relatório bimestral das contas públicas. E acho que esse vai ser o parâmetro para essas decisões, né? Houve muita especulação de que o governo pretendia fazer mudança no limite de gastos. E o Brasil tem um freio, porque embora aquilo que foi chamado de esboço, mas que na verdade você tinha ali uma mudança nas regras de controle fiscal, essas mudanças foram boas, porque o que havia era um desastre. Um desastre que foi enfiado no texto constitucional, que era o teto de gastos. Era um desastre, uma asneira e uma bomba relógio que estava programada para explodir. Em algum momento haveria a paralisação da administração federal por falta de recursos para pagar despesas correntes. Então era preciso fazer uma mudança. A mudança foi feita. Mas não significa que foi uma mudança em direção a uma situação ideal, a uma legislação adequada. Claro que não. Continuam as mesmas amarras e o setor financeiro permanece livre desse teto, desse limite, porque o limite estabelecido, o limite fiscal para gastos, ele não alcança pagamento de dívida e pagamento dos juros e serviços da dívida. Então, é claro que sobra para investimentos, além dos gastos correntes, esses têm de ser diminuídos, é óbvio. Nós temos um Estado que gasta demais, mas há investimentos que devem ser feitos e não são. O nível de investimento público no Brasil é ridículo em comparação ao produto interno bruto, é ridículo. E isso significa atraso, isso significa ficar para trás, isso significa perder oportunidades, inclusive na necessidade de reindustrialização do país, necessidade de você formar estoques agrícolas, necessidade de investimentos em pesquisa, em tecnologia, em ensino público, em saúde pública. Então é claro que o teto de gastos era muito ruim, conceitualmente ruim, e uma bomba relógio, e foi substituído por um mecanismo que é melhor, é mais racional, mas que conceitualmente ainda é portador do problema. Então vai ficar essa novelinha, aumenta um pouco o limite de gastos, não aumenta e tal, mas o problema não vai ser solucionado com essa legislação, Danilo.